Oi, gente, eu sou a Nath Manso, uma estudante do segundo ano do ensino médio, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o processo de refino do petróleo bruto, ou seja, o tratamento do petróleo bruto para que a gente possa usar os seus subprodutos nos nossos cotidianos. Apesar do petróleo ser um combustível fóssil bastante prejudicial ao meio ambiente, ainda assim é muito importante para a nossa vida, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, é muito importante a gente estudar o petróleo nessa área da química orgânica, então bora começar. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o petróleo bruto. O petróleo bruto é um líquido viscoso formado a partir de milhões de anos de decomposição de matéria orgânica que foi soterrada, geralmente no mar ou num lugar que era bastante biodiverso. Geralmente, essa matéria orgânica é plâncton, aqueles seres vivos minúsculos que vivem nos oceanos e que não conseguem nadar, que boiam, né, na superfície dos oceanos, que morrem em grande quantidade com o passar de milhões e milhões de anos. Por isso, o petróleo é inclusive considerado um recurso não renovável, porque na escala de vida humana, a gente não consegue fazer crescer mais petróleo. Demora muitos e muitos milhões de anos para que esse líquido viscoso seja formado. Ele é basicamente composto de hidrocarbonetos, que são esses compostos orgânicos que só têm carbono e hidrogênio. Existem outros compostos orgânicos no petróleo, como compostos oxigenados, sulfurados ou também nitrogenados, mas a maioria dos componentes do petróleo bruto é hidrocarboneto. Eles são a maioria e são muito importantes para vários combustíveis que a gente usa nos nossos cotidianos. Eles são formados a partir de alterações de temperatura e pressão, conforme esses plânctons morrem e são soterrados por rochas e por mais detritos e mais matéria orgânica que se acumula uma em cima da outra. Nessa imagem, a gente pode observar um pouquinho como acontece a extração do petróleo. É um processo muito complexo que requer muitos estudos e muitas análises para que você consiga extrair o petróleo, mas basicamente o petróleo está localizado nessas regiões aqui. Tem uma camada de rocha impermeável que impede que o petróleo continue a subir para a superfície, da mesma forma que tem uma camada de rocha impermeável meio que na parte de baixo aqui, da onde está o petróleo. E o petróleo está em si no meio de rochas permeáveis. Então o petróleo não está meio que assim, líquido e assim, disponível numa bacia, por exemplo. Ele está dentro dos poros de rochas que são permeáveis, como a rocha calcário e arenito. Essas rochas permeáveis são chamadas de rochas reservatório. E geralmente também o petróleo está junto com gás natural, mas não é sempre que o petróleo está acompanhado de gás natural, mas ele sempre está acima de uma porção de água salgada. O primeiro processo do refino é a filtração. Então, eles pegam aquele líquido viscoso e retiram todas as impurezas, como porções de rocha, areia e argila. Aqui a gente tem um exemplo de um lugar de refino de petróleo. A segunda etapa é a decantação. É um processo bastante simples. Eles pegam esse petróleo que já foi retirado das impurezas e colocam com água, né, com a água salgada que ele tem, e deixam em repouso. Com esse repouso, a água salgada, que tem maior densidade do que o petróleo, vai se depositar no fundo da bacia ou do recipiente onde o petróleo está, enquanto o petróleo em si vai subir e se depositar na parte superior dessa bacia ou recipiente. Depois disso, as pessoas extraem o petróleo e separam, né, da água salgada. Agora que a gente já tem só o petróleo bruto, ocorre a etapa da destilação fracionada. A destilação fracionada é um método de separação de misturas homogêneas e líquidas com seus componentes com pontos de ebulição diferentes, mais próximos entre si. Aqui a gente consegue observar uma representação da destilação fracionada do petróleo. Então, basicamente acontece assim, gente: o petróleo é aquecido, o petróleo bruto é aquecido a mais ou menos 400 graus, mas pode chegar a um aquecimento de 600 graus Celsius. E conforme ele é aquecido, ele vai passando aqui como vapor por essa coluna de fracionamento. Essa coluna é chamada de coluna de fracionamento porque ela contém diversos obstáculos aqui em diferentes alturas. Na vida real, uma coluna de fracionamento é mais ou menos assim. Então, o petróleo bruto entra na coluna de fracionamento, ele é aquecido aqui na coluna de fracionamento, e essa
destilação, porque a gente vai ver que tem uma outra destilação que vai ocorrer depois. Essa primeira ocorre com pressão atmosférica, então não é criado vácuo nem nada, é pressão normal da atmosfera. Depois disso, como vocês podem observar, essa parte aqui vai ser naturalmente mais quente do que a parte de cima. Afinal, aqui que está sendo aquecida, aqui que o petróleo bruto está entrando. Então, conforme o vapor vai subindo, porque a gente sabe que o ar mais quente é menos denso, então ele tende a subir. Conforme o vapor quente sobe e encontra obstáculos em temperaturas menores do que a sua temperatura, ele vai condensando e vai chegando para baixo. Então, a técnica é que o vapor só vai conseguir chegar ao lugar em que esse lugar tenha a sua temperatura de ebulição. Então, por exemplo, o componente do petróleo bruto que serve para fazer asfalto não consegue chegar nessa parte superior da coluna de fracionamento, porque essa parte superior não tem uma temperatura suficiente para manter esse componente do asfalto assim na sua fase gasosa. Então, cada vapor na sua área específica, na sua região ou altura específica, é liquefeito e são coletados depois pelos cientistas, né, pelas pessoas que estão refinando o petróleo. Os hidrocarbonetos de diferentes pontos de ebulição, de diferentes massas moleculares, vão ser coletados em diferentes alturas ou lugares da coluna de fracionamento, o que permite a sua separação. Como vocês viram naquela imagem, basicamente a separação é feita entre gás para cozinha, para aquecimento, gasolina, querosene, diesel, óleo combustível para navio, e a fração mais pesada, ela vai ainda para a próxima etapa de destilação, antes ainda de ser usada para fazer asfalto de ruas. Mas aí vocês podem estar se perguntando por que isso acontece. A resposta é que quanto mais átomos estiverem presentes num hidrocarboneto, que é uma molécula formada somente por carbono e hidrogênio, quanto mais átomos, maior a sua massa molecular e mais fortes as interações intermoleculares entre as moléculas, o que aumenta o seu ponto de ebulição. E é por isso que as maiores moléculas com mais átomos, as mais pesadas, têm maiores pontos de ebulição e ficam aqui no fundo da coluna de fracionamento, enquanto os hidrocarbonetos mais leves ficam no topo da coluna de fracionamento. A próxima etapa, a destilação a vácuo, é bem parecida com a destilação fracionada normal. A única diferença é que, como diz o nome, a vácuo, a pressão é diminuída nessa coluna de fracionamento. Por que isso acontece, gente? Isso porque só vai para essa destilação a vácuo aquela fração de petróleo mais pesada, que foi aquecida logo com aqueles 400 graus e ficou como vapor com aqueles 400 graus. Isso significa que os componentes daquela fração mais pesada têm pontos de ebulição super elevados. Então, seria muito difícil você conseguir atingir temperaturas altas o suficiente para separar esses componentes de temperaturas de ebulição extremamente elevadas. Por isso que os cientistas diminuem a pressão na coluna de fracionamento da destilação a vácuo para que as temperaturas de ebulição desses compostos sejam menores. Isso tem a ver com o conceito das propriedades coligativas. A gente sabe que um material entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão do meio externo. Então, se a pressão do meio externo é menor, a pressão que um material tem que atingir do seu vapor para que ele entre em ebulição é consequentemente menor. Então, isso significa que a sua temperatura de ebulição vai ser menor. Por isso que os cientistas diminuem a pressão nas colunas de fracionamento. Então, as temperaturas de ebulição de todos os compostos pesados daquela fração são diminuídas, e isso facilita atingir as temperaturas de ebulição necessárias para separar essas frações que já são pesadas em colunas diferentes, em alturas diferentes. Outra questão é que, se os cientistas fossem realizar a separação dessa fração pesada com temperaturas de ebulição super elevadas, teria um risco dessas moléculas sofrerem decomposição térmica, ou seja, suas estruturas de serem alteradas, né, com essa temperatura super elevada, o que não é o que os cientistas querem, pelo menos nesse momento. Isso é para as próximas etapas.
Depois das destilações, acontece o processo de craqueamento catalítico. Isso significa que as moléculas pesadas que foram coletadas tanto na destilação normal quanto na destilação a vácuo são quebradas com a ajuda de um catalisador em hidrocarbonetos mais leves, como por exemplo nessa equação aqui, nessa reação química, na verdade, a gente tem aqui um hidrocarboneto com 24 átomos de hidrogênio e 11 átomos de carbono, formando dois hidrocarbonetos diferentes, um com 8 átomos de carbono, outro com 3 átomos de carbono. Outra forma de conseguir esses subprodutos mais interessantes, que não seja necessariamente quebrar um hidrocarboneto pesado em hidrocarbonetos menores, é a reforma catalítica. A reforma catalítica, como vocês podem ver nesse exemplo aqui, consiste em pegar um hidrocarboneto, por exemplo, de cadeia carbônica aberta e constituir uma cadeia carbônica fechada nele, ou constituir um anel benzênico, né, um anel aromático, ou simplesmente mudar aqui, criar uma ramificação. Isso serve para reorganizar as estruturas das moléculas, modificam as cadeias carbônicas e obtém produtos mais vantajosos para a indústria. E por fim, a última etapa que pode ser feita no refino do petróleo é o hidrotratamento. O hidrotratamento acontece com alguns subprodutos do petróleo bruto, como o diesel. Isso porque o diesel pode conter não somente hidrocarbonetos, mas também compostos oxigenados, nitrogenados ou sulfurados, que não são interessantes para a indústria. Então, eles pegam esse diesel não tratado, fornecem gás hidrogênio em temperatura e pressão adequada e geram produtos como água, também amônia, e depois obtêm o seu diesel hidrotratado, que só contém hidrocarbonetos, ou seja, composto somente com carbono e hidrogênio. Então, essa foi a videoaula, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, só estou compartilhando o que eu aprendi sobre esse tema, né, na escola, que eu estou aprendendo e estudando sobre todas essas questões. Mas espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de me seguir no meu Instagram, @nath.mans. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!